Tá me faltando aqui um pouquinho do argumento, mas eu vou chegar lá. Ainda não venceu a Libertadores, então a gente só vai falar disso depois se, né? Olha o elemento condicional aí, se a gente conversa. E o Botafogo, eu queria dizer pra você, se é que tem algum botafoguense aí, né? Porque da mesma forma que surgiram vários do nada, eles começaram a desaparecer nessas últimas 2 semanas, né? Então, queria te dizer que o Palmeiras está aí, que o grande Red Bull Bragantino criou asas, tá legal? Então vamos ter cautela antes de falar do Flamengo, tudo bem? São Paulo, queria te lembrar que ontem o São Paulo perdeu o jogo, o Flamengo só empatou, tá legal? Então, vamos deixar o Flamengo quietinho, vamos deixar ele descansar, repousar pro prof ficar bem, né? Ter uma paz aí até domingo. Domingo, eu não sei o que vai acontecer, né? Estávamos aqui nessa expectativa, conversei com o Leandro. Leandro vai para São Paulo, inclusive, né? Leandro Vieira estará em São Paulo. Eu pensei 2, 3, 4 vezes. Eu falei, eu prefiro minha saúde mental, né, inabalável, faltando tão pouco tempo, né, para as provas de vestibular. Eu falei, vou ficar aqui quietinho mesmo, né? Mas então vamos pular este assunto de futebol, né? Eu falo hoje de Luísa Sonza e Chicão. É Chicão ou Chiquinho? Chiquinho, né? Pelo que ele fez. Falo de Luísa Sonza e Chiquinho, mas não falo de Flamengo hoje. Tá legal? Meus lindos, sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, uma aula preparada com muito carinho, com muito amor, para você lacrar com seus objetivos aqui e justamente entender que o seu sonho passou a ser nosso sonho também desde o início desse ano letivo. A gente já está numa reta super final para o Enem, fazendo aqui os cálculos, né? A gente ainda tem 6 semanas até lá. Mais uma vez, isso não é para gerar em você nenhum tipo de ansiedade, né? Obviamente que não, muito pelo contrário, é só para te lembrar que falta muito pouco para a gente conseguir conquistar a nossa tão sonhada vaga na Universidade Pública do Brasil. Beleza? Ó, o spoiler já foi dado da aula de hoje, a gente continua falando dos movimentos pós-modernistas. A gente começou a falar disso na aula passada, e aí eu te prometi que a gente continuaria na aula de hoje, porque essas tendências contemporâneas, esses movimentos do pós-modernismo, eles se subdividiram em 2 tendências. Na semana passada a gente viu poesia, e hoje a gente vai para prosa e para o teatro. Tudo bem? Então, só para você entender, esse nosso mapa mental da periodização literária brasileira já foi, né? A gente já conseguiu dar conta de toda essa linha temporal desde o início do ano. E aí eu sugiro, né, para você que está coladinho aqui com o ProEnem, para você que tem acesso, né, às nossas aulas com todo o conteúdo programático à sua disposição, eu sugiro que você dê uma revisada em romantismo e modernismo, beleza? Que são os 2 movimentos, claro, mais importantes para a sua prova do Enem. A gente já está no pós-modernismo, a gente está aqui, ó, exatamente nesse pós-modernismo que vai exatamente ali de 1960 até os dias atuais, tudo bem? E aí, galera, quando a gente olha para o nosso cronograma, falta muito pouquinho, né? Hoje a gente termina os movimentos pós-modernistas, na semana que vem a gente fala um pouquinho de arte contemporânea no sentido de arte pictória. A gente vai falar de pintura. E conversando com alguns de vocês lá no Instagram, né? Muitas vezes, quando vocês me mandam questões, não são questões do texto literário, e sim são questões de imagens, quadros, obras de arte. Muita gente me mandou, né? Eu não sei se vocês estavam fazendo o mesmo simulado num grupo de estudos, mas eu achei recorrente a questão do minimalismo do ano passado, né, que vocês me mandaram pelo Instagram, não entendendo o gabarito. Então, a aula de semana que vem é exatamente para isso, para que a gente possa conversar sobre essas tendências de pintura, escultura, artes plásticas, que sempre caem na sua prova, né? Eu estava conversando com um aluno também esses dias pelo Instagram, e ele falou assim, Diego, eu venho de um universo, de um ensino médio com base militar, né? Ele me disse que estava tentando fazer prova para SpaceX, né? E aí ele me disse o seguinte, eu sempre estudei em língua portuguesa, orações, né? Classificação de orações, função sintática, acentuação, pontuação, e quando eu me deparo com a prova do Enem, hoje ele vai fazer, né? Esse ano ele vai fazer o Enem tentando uma vaga para engenharia, ele me disse, quando eu olho para a prova do Enem, eu não consigo encontrar uma questão que o meu ensino médio tenha me preparado, né? Claro, porque a prova do Enem não é uma prova de língua portuguesa, é uma prova de
linguagens. Então essa reta final, ó, olha como é que aqui no ProEnem você está bem preparado. Essa reta final de literatura, a gente falou sobre todos os movimentos literários, desde 1500 até 2023, certo? E aí, ó, os próximos serão aulas de linguagens. Essa pluralidade linguística presente na prova, né? Repare que a gente vai falar de artes plásticas na semana que vem, em seguida, recursos expressivos, que cai todo ano. Obviamente, a gente finda, né? A gente termina o nosso ano letivo, o nosso conteúdo programático com intertextualidade. Tudo bem? Então, estamos chegando aí justamente na nossa reta final. Hoje, o que a gente faz é relembrar que essa periodização literária, eu vou até voltar nela aqui para você ver, né? O modernismo vai de 1922 a 1960, né? Didaticamente falando. E aí, o que acontece depois de 1960? Um vácuo, né? 1960 até 2023, ninguém mais escreveu nada? Claro que não, né? Galera, de 1960 até 2023, a gente engloba as tendências contemporâneas ou esse pós-modernismo. E o Enem ama questões vinculadas a isso. Por quê? Justamente pela pluralidade e pelo retrato dos problemas nacionais odiernos. Galera, o que são problemas nacionais odiernos? São problemas nacionais atuais. E quando a gente olha, né, para essa data de 1960, a gente tem que entender que essa década de 60 foi composta pelo início da ditadura militar. Então a gente viu na semana passada que diversas formas de poesia pós-modernistas abordam essa temática, como, por exemplo, o tropicalismo, a poesia marginal. Vimos também algumas associações ao concretismo, ao Manuel de Barros, à Adélia Prado, que são escritores muito cobrados na prova do Enem, que são exatamente alocados nessa época de tendências contemporâneas. Se a aula passada foi de poesia, hoje a gente vai falar de prosa. Tudo bem? Então vamos começar organizando essa tendência contemporânea, ou esses movimentos de prosa pós-modernistas. Para falar sobre as tendências contemporâneas da literatura brasileira, adota-se como ponto de partida, didaticamente, a década de 60. O pós-60, né, já seria um pós-modernismo. Tudo bem? Uma das marcas das manifestações artísticas produzidas a partir dessa data é a diversidade. E essa diversidade vai se manifestar ainda com mais predominância na prosa, na aula que a gente vai ver hoje. Beleza? Há, portanto, uma variedade de propostas, de estilos, de tendências, de perspectivas e de projetos, tanto na poesia e principalmente na prosa, como a gente conversou. Beleza? Vamos começar a organizar uma forma de você mapear, e eu quero ver seu mapa mental, beleza? Não se esqueça de me mandar depois pelo Instagram pra gente ver como é que ficou o seu mapa mental da aula de hoje. Você vai me mandar para que a gente possa alocar essas tendências. Essas tendências, elas foram compartilhadas por diversos escritores. Tudo bem? E aí a gente percebe que muitas vezes esses temas que vão aparecer aqui no meu mapa mental da aula de hoje, e eu já te adianto que esse vai ser meu mapa mental, tudo bem? A gente não vai ao quadro hoje, o que a gente fizer aqui nesse slide vai ser exatamente o nosso mapa mental da aula de hoje, são tendências que são abordadas na prova do Enem. E a primeira tendência que a gente vê, né, de movimento de prosa é uma prosa intimista. Eu preciso que você coloque essa palavra intimista em letras garrafais, porque essa prosa intimista é exatamente uma introspecção. O que significa isso na literatura? Seria uma sondagem, uma abordagem humana profunda no interior dos personagens, resgatando uma característica básica da Clarice Lispector. Então a gente percebe que a Clarice, escritora da terceira geração do modernismo no Brasil, ela deixa esse legado de uma prosa mais intimista. Tudo bem? Geralmente, textos que abordam essa prosa intimista no Enem tem como gabarito ou tem como fonte, né, de entendimento e de interpretação esse rolê que aborda a sondagem psicológica, apresenta personagens mergulhados em seu mundo interior em tom existencialista. O que vem a ser o existencialismo? É exatamente a reflexão do seu lugar no mundo. O que você faz, o que a sua existência tem a ver com o mundo em que você vive. Tudo bem? A segunda tendência na prosa vai ser a prosa
experimentalista. E o que a gente observa dessa prosa experimentalista na prova do Enem? Geralmente são questões que versam sobre um experimentalismo linguístico. O que vem a ser um experimentalismo linguístico? A criação de palavras, uma reordenação, né, da sintaxe tradicional brasileira, uma mescla, né, de norma padrão com variação linguística. E tu tá ligado que isso cai sempre, não é verdade? Todo ano tem na sua prova uma questão de variação linguística. Ou um texto que fala, né, sobre o estudo das variantes, ou então um texto poético literário que traga, por exemplo, na fala, no diálogo, na trivialidade dos personagens, este tipo de variante, este tipo de variação. Tudo bem? E dentro desse pós-modernismo, uma tendência do Guimarães Rosa, também escritor da terceira fase do modernismo, é resgatada, que é exatamente essa prosa experimentalista, esse experimentalismo linguístico, por meio da criação de novas palavras. Tudo bem? E a criação de novas palavras recebe na gramática o nome de neologismo. Então, como é que essa prosa experimentalista é abordada na sua prova do Enem? Se liga só. Preocupação com a recriação da linguagem e com as inovações semânticas, sobretudo com a criação de palavras por meio dos neologismos. Tá tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. As aulas de hoje estão interdisciplinares entre si, sociologia, história e literatura. O primeiro domingo é maravilhoso, né? Se a gente for parar pra pensar na estrutura de prova, gente, primeiro domingo é você tirar onda, né? Tu vai chegar lá, vai fazer uma redação linda, né? O tema desse ano é lindo de redação, cara. Falar sobre inclusão, né? Falar sobre crianças autistas na educação brasileira é lindo. Já dei aqui o spoiler do tema, né? Que a gente terminou de ver a prova ontem. Vai ser lindo você fazer uma redação sobre isso, né? Desafios para a inclusão de crianças autistas na educação democrática brasileira. Vai ser lindo esse tema, né? Começar com The Good Doctor, né? Criticar a atuação governamental, mostrar a inércia da sociedade com o tema, ou a ausência da mídia, né? Que a mídia acaba invisibilizando esse tema. Vai ser a coisa mais linda, né? E aí depois uma prova com 90 questões que muita gente fala, ah, é questão cansativa. Pô, mas são questões reflexivas, são questões maravilhosas. Agora, o segundo domingo, gente, pelo amor de Deus, parece que eu tô olhando pra Annabelle. Só que, sabe uma coisa que eu tô percebendo? Eu tô achando ultimamente a prova de natureza, não sei se você vai concordar comigo, tá? Eu tô achando a prova de natureza mais difícil do que a prova de matemática. Porque eu sempre tento, né, no segundo domingo de provas, pra mim, tem muita gente que fala, ai, Diego, acabou o primeiro domingo, Diego tá de férias. Duvido, né? Eu fico ansioso também com vocês o tempo todo. E aí, no segundo domingo, eu fico resolvendo a prova de bobeira, né? De marola, eu pego lá, vou resolver. Eu consigo fazer algumas de matemática, eu não sei se eu tô sempre certo, né? Mas eu consigo, principalmente aquelas que elevam a TRI, né? Questão de porcentagem, questão de média aritmética, questão de regra de 3, eu ainda tiro um mondinho nisso aí. Cara, mas quando eu olho para a prova de natureza, vê se alguém compartilha do meu sentimento, pelo amor de Jesus. Quando eu olho para a prova de natureza, a sensação que eu tenho é que a prova não tá nem em português. Você também tem. Você não vai ter essa sensação porque você estuda com o ProEnem, né? Você tem professores maravilhosos de química, biologia, né, física. Agora eu olho para algumas questões, a sensação que eu tenho é que eu sou analfabeto. Mas alguém compartilha do meu sentimento durante a prova? Quer ver uma que eu empaquei, eu não consigo? A do buraco negro do ano passado. Misericórdia, gente, a do buraco negro. Lembra que tinha questão? Aí eu fiquei lendo e viajando. Eu falei, caraca, universo, buraco negro. Tu lia aquilo tudo, dava aquele rolê pra resposta ser, nada vai se alterar. Não é um negócio desse? Que a resposta era, nada muda. Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu fiquei 3 horas tentando interpretar aquele texto pra resposta ser nada vai acontecer. Me poupe, a prova de humanas e linguagens, muito melhor. E até hoje, aí os alunos tentam me explicar. Não, porque o buraco negro falou, gente, acabou. Não tem como. Eu ficar horas lendo o negócio pra resposta ser que nada vai mudar. Ah, não tenho nem roupa pra esse evento. Eu fico desesperado. As de química, eu olho pras de química. Gente, tem aquele negócio da colmeia. Como é que é o nome daquilo, diretor? Tu lembra da colmeia de química? Que é uma casinha assim de abelha? Que aí vai ramificando tudo. Como é que é o nome daquilo? Que é tipo uma colmeia. Me ajuda aí, gente. Aquela casinhola assim, que tem um ovo frito no meio.
Sabe, tem um troço assim, é tipo uma colmeia mesmo, assim. Aí tem o ovo frito bem no meio, e aí do ovo frito vem CH, dupla O. Como é que é o nome disso, gente? Estequiometria não é não, estão me enganando ali. Benzeno, anel benzeno, é isso. Gente, o benzeno, eu fico olhando pra isso, eu fico me benzendo, né? Porque eu falo, gente, eu não lembro de nada disso. Eu fico me benzendo literalmente, né? Porque eu olho pra aquela colmeia, aí vem um enxame, um monte de abelhinha entrando na colmeia, né? Tem lá a colmeiazinha, esse CH, nitrila, Ah, gente, meu Deus do céu. Primeiro domingo de provas é muito melhor, tá? E no primeiro domingo de provas tu encontra isso, né? Prosa intimista, prosa experimentalista, prosa regionalista. Isso aqui me pega muito também, porque a prosa regionalista é o seguinte, eu pego temas universais, por exemplo, intolerância religiosa, e aplico no contexto brasileiro. Quem fez isso no Teatro Nacional, né, falando de prosa e teatro aqui ao mesmo tempo, foi um cara chamado Dias Gomes, numa peça de teatro chamada O Pagador de Promessas. É uma peça que fala do sincretismo religioso da Bahia, e quando eu falo da Bahia, eu sempre mando um beijo, né, para todo mundo do Nordeste, principalmente da Bahia, sobretudo da melhor cidade do mundo, que é Salvador, né? Eu sou apaixonado por esse estado lindo e maravilhoso, por essa cidade, que inclusive eu acho que carnaval eu tô aí, hein? Carnaval eu tô aí. Então, a gente tem nesse Pagador de Promessas do Dias Gomes um retrato do Nordeste como um todo, beleza? E nesse retrato do Nordeste como um todo, temas universais como a intolerância religiosa. Então eu pego um tema que é, né, realmente um tema conflituoso e aplico exatamente à localidade, ao Nordeste brasileiro. Tudo bem? Então olha lá. Prosa regionalista, registro de costumes locais e abordagem de temas universais. Tudo bem? Além de uma temática, claro, crítica, política, social. É uma literatura mais engajada. Tudo bem? Crônica. Gente, crônica tá caindo todo ano. E crônica é legal porque é um texto curtinho. Inclusive, ano passado, caiu uma questão de crônica, uma questão técnica, né? Que versava exatamente sobre a atualidade, né? Dos temas tratados na crônica. Porque a crônica é um texto híbrido. Funciona mais ou menos como um texto jornalístico e literário ao mesmo tempo. Eu abordo aquilo que é trivial, aquilo que é do cotidiano, aquilo que é do dia a dia, numa linguagem simples. Tudo que a gente fala de pós-modernismo não tem ali uma linguagem complexa. Se houver, e vai haver, evidentemente, né? Quando você se deparar com uma questão de pós-modernismo, ela é fácil de você trazer o gabarito. Porque eu não estou falando de uma questão, né, de um texto escrito na época do barroco, do arcadismo, do romantismo, né? Eu estou falando de textos super atuais, né? De textos que convivem com o português que a gente está usando agora, né? São textos mais leves, são textos mais simples, né, são textos do dia a dia. Então, quando houver, né, uma questão de pós-modernismo, é pra gente trazer o gabarito. Beleza? Prosa urbana. Gente, a prosa urbana vai versar sobre os problemas das cidades, né? O problema da urbe. Então eu vou ter alguns textos do Enem que vão trazer literariamente a questão do desemprego, da fome, da extrema pobreza, do porte de armas. Não é verdade? São questões polêmicas que envolvem as urbes, as cidades brasileiras. Tudo bem? E, por fim, um realismo fantástico. Esse realismo fantástico é algo que envolve o insólito, ou seja, é algo que envolve o misterioso. São contos com quê de mistério. E algo misterioso, algo insólito acontece que muda o rumo da história. Então eu vou deixar você dar um printão, deixa eu até ficar aqui, ó. Tô bonitinho? Dá um printão aí, para que isso seja o seu mapa mental da nossa aula de hoje, tá? Eu quero que você organize esses 6 estilos dentro das tendências, né, contemporâneas, dentro das tendências pós-modernistas, que vão servir de base para você gabaritar as questões sobre isso. Suave? Bom, e aí, galera, o que a gente percebe dentro dessas tendências contemporâneas, para a gente começar, né, a direcionar para os exercícios, é algo que fala sobre essa vida urbana e o brutalismo. Aqui nós temos o Rubem Fonseca. E o Rubem Fonseca escreve um livro chamado O Seminarista. O seminarista é um matador de aluguel. É como se fosse exatamente uma pessoa se vingando de outra, né? Exatamente uma pessoa que não quer justiça, ela quer vingança, que são duas coisas completamente diferentes.
limites, tá? O Dalton Trevisan também tá muito ligado a isso. Por que pintou o milzinho aqui? Cara, muita gente tá apostando, e eu acho que também pode ser legal. Falei, obviamente, brincando agora há pouco, né, que o tema é a educação de autistas, né, uma educação inclusiva. Falei brincando, mas pode ser, né? Pode ser. Que justamente a gente poderia esperar por isso. Mas eu acho que um eixo vem ganhando força, infelizmente, tá? Vem ganhando força na sociedade, que é o eixo da violência. Tudo bem? E quando a gente fala nesse eixo de violência, o Rubem Fonseca é um escritor que registra essa violência urbano-odierna de maneira bem brutal, de maneira bem chocante nos seus livros. Tudo bem? E aí, quando a gente pensa em violência para a temática de redação, há várias formas de pensar essa temática de violência, né? A gente pode pensar, sim, na violência urbana, a gente pode pensar, por que não, na violência política. Olha o ano que a gente acabou de ter, né? A gente tinha uma guerra entre apoiadores do ex-presidente, do atual presidente, que, cara, só levava a galera pra brutalidade, pra violência. Pessoas morreram, pessoas pararam de se falar, pessoas se estapearam, né? Pessoas brigaram na internet. Cara, pelo amor de Deus, né? Então a gente percebe que a violência política é um tema de redação forte, né? É um tema fortíssimo, diga-se de passagem, né? A gente pode esperar também um tema que, quando eu falo, a galera meio que cai pra trás, tá? Esse tema é a violência no esporte. Anota isso pra mim, violência no esporte, porque é a cara do Enem fazer um tema como esse. Por que violência no esporte? Eu acho que a própria estrutura de um estádio de futebol, por exemplo, vou dar aqui a estrutura do Maracanã, tá? Que é o nosso estádio aqui do Rio de Janeiro. Até porque São Januário não é estádio, né? É clube, né? Clube de quermesse de festa junina. Então, São Januário, deixa de lado, Maracanã. Pensa no Maracanã, assim como qualquer estádio que haja aí na sua cidade, no seu estado. Gente, um estádio de futebol, ele reflete desigualdades sociais. Primeiro, o estádio é todo setorizado. Tem um valor para o norte, tem um valor para o sul, um valor para o leste, um para o oeste. Tem gente que vai de camarote, tem gente que vai para trabalhar, tem o tio que vai vender cerveja, tem o tio que vai limpar o banheiro, tem a pessoa que vai varrer o lixo que as pessoas são incapazes de recolher. Não é verdade? Tem os jogadores que vão entrar em campo e vão ter os holofotes ali em cima deles. Não é verdade? Tem o juiz, tem a pessoa que não vai ao estádio porque ela não conseguiu comprar o ingresso ou porque ela não teria acesso financeiro a isso. Então a própria estrutura do estádio, ela já reflete desigualdades sociais, mas eu vou além. Este ano em específico, o ano de 2023, foi marcado por inúmeros casos de formas inúmeras de violência em estádios. A começar pelo racismo, né? O racismo vinculado ao Vini Júnior. Todo mundo acompanhou, né? Mais um caso de racismo contra o Vini Júnior e tantos outros jogadores de futebol. Cânticos homofóbicos. Quando um time perde, ele é o quê? Aí você tem lá um xingamento homofóbico pro cara, o jogador do outro time, o juiz é um filho disso, o juiz é um chupa isso, um chupa aquilo. Gente, é cântico homofóbico. Tem torcidas que cantam, né, cânticos homofóbicos. Torcidas foram barradas de entrar em estádio de futebol por conta de cânticos homofóbicos. Isso também é uma forma de violência. Assédio. A gente viu o que aconteceu, né, desculpa o termo, com o babaca lá da seleção espanhola, né, que beijou a menina força, a jogadora força. Isso é uma forma de violência vinculado ao esporte. A sexualização do esporte feminino. Foi um ano de Copa Feminina, né? E a gente percebeu a sexualização em diversos momentos. Isso é uma forma de violência. A gente percebeu a discrepância, né, dada a Copa do Mundo masculina e a Copa do Mundo feminina. Isso é uma forma de violência de gênero, não é verdade? E sem contar o que a gente vê basicamente em todos os jogos, que é a violência física, né? Entre torcedores, entre dirigentes, entre técnico. Cara, é absurdo, né? No próprio Flamengo, a gente tá triste com o que tá acontecendo. A gente não tá feliz, a gente não tá achando isso maneiro, né? A começar lá pela briga entre torcidas, né? Flamengo e Palmeiras sempre é um caos, Flamengo e Vasquinho sempre é um caos. E aí quando a gente tem, né, exatamente, um cara da comissão técnica dando um soco no Pedro, isso é violência. Ontem tivemos um caso, estava conversando aqui com o Juan,
que é o nosso diretor aqui, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse esperar de um dirigente do meu time morder a virilha de um torcedor, gente. Eu acho que a gente chegou assim, no final do final da linha. A gente já passou do final da linha, né? É uma parada bizarra. Imagina, no meio de um shopping center aqui na Barra, pertíssimo aqui do ProEnem, uma briga entre um torcedor e o vice-presidente de futebol do clube, o vereador do Rio de Janeiro, diga-se de passagem, que deveria estar na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, estava no shopping, briga com o torcedor, vira um bololô, e a forma de defesa dele é morder a virilha. Gente, é o final da linha, né? É o final da linha. Então, eu acredito muito que a violência no esporte, e eu fico muito triste, né? Porque eu amo esporte, sobretudo futebol, mas a violência no esporte pode ser tema de redação do Enem desse ano. Você já tinha pensado nisso? Pensa comigo, né? Desafios para mitigar ou desafios para erradicar a violência no esporte no Brasil. Bizarro, né? É um tema que talvez muitas pessoas não esperem por isso. E não é só violência física, lembra disso, né? A violência psicológica, a violência sexual, né? Que seria realmente algo incrível. São Januário, né? Tá sendo liberado hoje, exatamente por conta da violência no entorno do estádio, não é verdade? Então, muitas notícias sobre isso. E o último dado de violência é a violência nas escolas, né? Infelizmente, a gente viu no início do ano, primeiro semestre, né, de 2023, foi marcado também pela violência nas escolas. Então eu acho que essa questão da violência como um todo, né, violência doméstica, violência infantil, violência nas escolas, violência nos esportes, pode ser um eixo temático fortíssimo, lamentavelmente, claro, para este ano. Tudo bem? E aqui, ó, Rubem Fonseca como repertório para o seu 1000, beleza? Vamos lá. Ficção e introspecção. Aqui eu costumo dizer que é exatamente o legado da Clarice Lispector sendo deixado na literatura, né? A gente percebe que a Lígia Fagundes Telles, o Caio F. Abreu e o Fernando Sabino, eles trazem essa ideia de você fazer uma sondagem, uma abordagem, né, psicológica dentro dos seus personagens. Fernando Sabino, por exemplo, tem um livro chamado O Menino no Espelho. Cara, é um livro de autorreflexão, né? É um livro que esse menino olha para o espelho é um instrumento de identidade e ele começa a recobrar, a retornar a sua memória, né, desde a sua infância até quando ele já vai se tornando uma pessoa mais idosa, para ele relembrar de toda a sua vida, né? Ele realmente faz essa sondagem introspectiva, essa abordagem, né, do seu interior. Tudo bem? E isso tem se tornado cada vez mais frequente na sua prova do Enem. Legal? Fantasia, memória e regionalismo. Fantasia tem a ver com esses dados mais insólitos, né? Esses dados mais misteriosos. Narrativa de memória. Eu tenho conversei isso com o Otto recentemente, né? Como que a ideia de preservação de patrimônio e preservação de memória, no caso lá do Otto a histórica e no caso aqui pra gente literatura, né, a própria preservação da nossa memória afetiva, acabam sendo temas importantes para a prova do Enem, né? A preservação dos patrimônios, a preservação da memória histórica, né? Aqui no Rio de Janeiro, na prova da UERJ, por exemplo, a prova de redação versa sobre uma leitura obrigatória, que vai ser O Menino do Pijama Listrado, uma obra que tematiza, evidentemente, né, o Holocausto. Olha a importância da preservação dessa memória histórica para a construção de uma sociedade menos cruel, mais digna, mais democrática, não é verdade? E para citar, né, a gente pode pensar no Chico Buarque, que é um cara que olha para a história do nosso país, preservando a memória, por exemplo, dos acontecimentos da época da ditadura militar. Tá? Aqui no Rio também a gente falou bastante sobre o livro Anos de Chumbo, porque a prova da UERJ cobrou na sua segunda fase, né, o segundo exame de qualificação, essa obra. E o regionalismo, olha o nome do livro, Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro. Ele parece resgatar um dos primeiros modernistas que tivemos aqui no Brasil, que foi o Mário de Andrade, né? Exatamente o Mário de Andrade, com Pauliceia desvairada, fazendo ali o retrato, a partir de São Paulo, de todo o Brasil. Agora o João Baldo Ribeiro, ele olha para regiões interioranas, né? Ele olha para regiões do interior, tentando extrair dali a dimensão do Brasil. Beleza? Lindezas, pra gente finalizar e olhar para os exercícios que eu separei para você, a gente está percebendo também no Enem a questão, né, do teatro. Muitas questões que envolvem o teatro,
Você já teve essa percepção? O teatro brasileiro, sobretudo o contemporâneo, né, o do século XX, ele tem 3 grandes nomes. O Dias Gomes, que eu já falei dele hoje, né, do Pagador de Promessas. O Nelson Rodrigues. E o Nelson Rodrigues, cara, é um escritor polêmico, né? Primeiro, ele retrata a vida como ela é. É a frase associada ao Nelson Rodrigues. É a vida como ela é, despida, sem hipocrisia. E muitas vezes ele dizia que para analisar a sociedade brasileira, ele precisava ver pelo buraco da fechadura. Ou seja, eu preciso... Imagina, vou fazer aqui uma reflexão com você, tá? Mas não é Black Mirror não, beleza? Porque não teve nessa última temporada de Black Mirror a... Como é que era? O Todo Mundo Odeia a sei lá o quê? Tu viu, diretor? Não? Teve o primeiro episódio, né, dessa última temporada de Black Mirror, que fizeram uma série da vida da mulher, né, meio que em 24 horas. Imagina, Nelson Rodrigues já fazia isso, tá? Pioneiro aqui é Nelson Rodrigues, não é Black Mirror, não. Imagina que olhassem o que você faz pelo buraco da fechadura do seu quarto durante uma semana e isso virasse uma peça de teatro. Será que seria... Será que alguma coisa aconteceria? Me diz. Nelson Rodrigues falou do Fla-Flu, é isso aí, né? O Nelson Rodrigues do Fla-Flu, exatamente isso. As crônicas, né, da época do Fla-Flu, só que ele era fluminense, né? Tem isso de errado. Mas o Nelson Rodrigues traz exatamente essa hipocrisia humana desvelada. Será que aquilo que você defende ou aquilo que você recrimina, será que você não faz no íntimo do seu quarto, no íntimo da sua vida, né? Show do Truman. É excelente esse espécie de reality, né? Maravilha. E o terceiro e último, gente, é o Ariano Suassuna, esse mais conhecido pelo Alto da Compadecida, né? A história de Chicó e João Grilo tentando sobreviver às mazelas, à seca na região Nordeste. Beleza? Maravilha! Feito esse panorama bastante plural, né, de tendências contemporâneas, vamos aos exercícios, né? Vamos ver o que eu separei para vocês de questões do Enem vinculadas a essas tendências. Vamos lá, texto 1. João Guedes, um dos assíduos frequentadores do boliche do Capitão, mudara-se da campanha havia 3 anos. 3 anos de pobreza na cidade bastaram para o degradar. Ao morrer, não tinha um vintém nos bolsos e fazia 2 meses que saíra da cadeia, onde estivera preso por roubo de ovelha. A história de sua desgraça se confunde com a da maioria dos que povoam a aldeia de Boa Ventura, uma cidadezinha distante, triste e precocemente envelhecida, situada nos confins da fronteira do Brasil com o Uruguai. Viu como é que é um texto fluido? Viu que é um texto que não trava, né? Você leu e você entendeu o que quer dizer? Eu tô contando a história do João Guedes, que, enfim, era um cara que não conseguiu emprego, né? Justamente vivia na pobreza e essa pobreza o degradou. E ele tá sendo associado a um crime, né? Olha lá, ele roubou. E aí nós temos um outro temaço de redação, que é o sistema prisional brasileiro, o sistema carcerário do Brasil. Outro tema forte, polêmico, que pode vir firme para sua prova. Tá legal? E aí eu vou fazer uma comparação com o texto 2. Olha lá. Comecei a procurar emprego, já topando o que desse e viesse. Menos complicação com os homens, mas não estava fácil. Fui na feira, fui nos bancos de sangue, fui nesses lugares que sempre dão para desenrolar algum. Fui de porta em porta me oferecendo de faxineiro, mas tava todo mundo escabreado pedindo referências. E referências eu só tinha do diretor do presídio. Então vejam que eu tô comparando 2 textos que falam sobre a miséria, seja no campo, seja na cidade. Miséria essa, né, que pelo texto a gente viu que fez o cara o degradar, ou seja, ele foi levado ao roubo por essa extrema pobreza em que ele vivia, e no texto 2 a mesma coisa. Eu tenho aqui uma pessoa procurando emprego, mas ele é um ex-presidiário, e por ser um ex-presidiário, dificilmente ele conseguiria um emprego, porque as referências, né, não estavam sendo boas, obviamente, né? Então, galera, olha só, a gente percebe que são 2 textos fáceis e que falam de problemas típicos do Brasil odierno. Vamos ver o que a questão espera da gente. A oposição
entre campo e cidade. Que oposição é essa entre campo e cidade? Ora, o texto 1, volta lá, falou sobre campo, né? Olha lá, uma cidadezinha distante, situada nos confins, ou seja, lá onde Judas perdeu a meia, porque a bota ele perdeu antes, né? Na fronteira do Brasil com o Uruguai. E depois a cidade é exatamente o texto 2. Esteve entre as temáticas tradicionais da literatura brasileira. Nos fragmentos dos dois autores contemporâneos, e aí, ó, o Enem já te ajudou a perceber um movimento literário, se ligou? Ele já está dizendo que são autores contemporâneos. Esse embate incorpora um elemento novo, a questão da violência e do desemprego. As narrativas apresentam confluência. Cuidado com essa palavra. O que é uma confluência? Seria algo em comum, pois nelas o ou a. Você consegue tirar a barrinha, meu diretor, por favor? Letra A. A criminalidade é algo inerente ao ser humano, que sucumbe às suas manifestações. Será que realmente a criminalidade é inerente, é relacionada ao ser humano? Eu não sou um criminoso não, tá? Então a letra A eu já jogo pra fora. Letra B, meio urbano, especialmente o das grandes cidades, estimula uma vida mais violenta. Eu tô dizendo que tanto no campo quanto na cidade tá difícil a coisa. Se eu quero a confluência, eu tenho que ter algo no campo e na cidade. A letra B só fala do meio urbano. Letra C. Falta de oportunidades na cidade dialoga com a pobreza do campo rumo à criminalidade. Aqui na letra C, além de ser o gabarito, né, muitos aí falando letra C, Luana, letra C de cobra, né, perfeito, é a letra C o gabarito, ele fala da falta de oportunidade, da pobreza no campo, mas olha que palavra interessante, ó, dialoga. E esse dialoga seria exatamente esta confluência a que se refere exatamente o enunciado. Beleza? A letra D falava em êxodo rural e falta de escolaridade, são causas da violência nas grandes cidades. Mas e o campo, né? E falta de escolaridade não foi o que o texto abordava. E letra E, a complacência das leis e a inércia das personagens são estímulos à prática criminosa. Não a inércia, né? Eles inclusive estavam procurando uma vida mais digna, mas não conseguiram, nem no campo, nem na cidade. Muito bem, questão de número 2. Questão de número 2, olha pra fonte, Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna, teatro, olha o estilo do texto, né? Eu tenho um diálogo, é um texto dialogal entre os personagens. E ele começa com uma rubrica. Lembra disso? O que é uma rubrica? É uma indicação no texto teatral do que vai acontecer na cena. Olha lá. Pinhão sai ao mesmo tempo que Benona entra. Isso aqui é uma indicação para os atores, né, que vão fazer o papel do Pinhão e da Benona, que o Pinhão tem que sair do cenário e a Benona precisa entrar nele. Isto é uma rubrica do texto teatral, tá? Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar com você. Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. Mas, Eurico, nós lhe devemos certas atenções. Você que foi noiva dele, eu não. Isso são coisas passadas. Passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. Luísa Sonza, agora parece que ouviu dizer que eu tenho um tesouro. E vem louco atrás dele, sedento, atacado de verdadeira hidrofobia. Vive farejando ouro como um como um cachorro da molesta, como um urubu atrás do sangue. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza, minha devoção. Vamos lá. Nesse texto teatral, o emprego das expressões o peste e cachorro da molesta contribui para, vamos ver. Letra A, marcar a classe social das personagens. Letra B, caracterizar usos linguísticos de uma região. Letra C, enfatizar a relação familiar entre as personagens. Letra D, sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares. Ou letra E, demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. Galera, coloca uma coisa na sua cabeça.
Todo texto teatral precisa ter verossimilhança. Para ter verossimilhança, o personagem, o ator que representa aquele personagem, precisa incorporar à sua fala algo típico da composição daquele personagem. Isso fica muito claro em novelas, em filmes, em seriados. Portanto, o gabarito vai ser a letra B de bola, caracterizar usos linguísticos de uma região. Que região é essa? O Nordeste brasileiro. Muito bem, o Nordeste brasileiro tão bem retratado por Ariano Suassuna. E para finalizar, vamos de Chico Buarque, num poema chamado Querido Diário. Vejamos. Hoje topei com alguns conhecidos meus, me dão bom dia cheios de carinho. Dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Hoje o inimigo veio me espreitar, armou tocaia lá na curva do rio. Trouxe um porrete a mó de me quebrar. Mas eu não quebro porque sou macio, viu? Cara, Querido Diário e tem uma poesia maravilhosa. Só que a questão não é tão maravilhosa assim. Porque olha o que ela fala. Uma característica do gênero diário que aparece na letra da canção de Chico Buarque é o ou a. Olha só. Letra A. Diálogo com interlocutores próximos. Letra B, recorrência de verbos no infinitivo. Letra C, predominância do tom poético. Letra D, uso de rima na composição. E letra E, narrativa autorreflexiva. Gente, olha só. Tudo isso aqui é verdadeiro. Eu escolhi essa questão para finalizar a aula porque tudo é verdadeiro. E aí, eu reparo que muitas vezes, quando você está em dúvida, né, numa questão de linguagens, é porque você está fazendo a questão errado. O que você faz? Vê se não é típico da tua prova, e eu dou na tua cara se você fizer isso, que você coloca aqui do lado, ó, VOF. Não é isso? Eu pego o caderno de vocês, é cheio de VOF. VF, VF. Isso é ridículo, porque não é uma prova de verdadeiro ou falso. É uma prova de você achar algo no enunciado que categoriza o gabarito. Não é V ou F. Porque se for marcar o que é verdadeiro, tudo vai ser o gabarito. Tem diálogo interlocutor próximo, tem verbo no infinitivo. Lembra o que é um verbo no infinitivo? Olha lá, espreitar, quebrar. São os verbos terminados em ar, ou ir. Realmente tem verbo no infinitivo. Se tu tá desatento, tu vai olhar lá, ó, espreitar, quebrar, tu vai marcar a letra B. E não é. Predominância do tom poético. Tu vai olhar lá, pô, Chico Buarque, poema, tem tom poético. Tem tom poético. Mas não é isso que a questão quer. Não é isso que a questão quer. Letra D, uso de rima na composição. Tu vai olhar, tu sabe o que é uma rima, não sabe? Vamos lá. Meus com Deus, carinho com sozinho. Tem rima? O que é uma rima? É um processo de homofonia. Homofonia é o quê? Uma semelhança sonora, né? Carvalho rima com o quê, meu diretor? Carvalho rima com baralho, né? Maçaneta rima com caneta, não é verdade? Isso é uma rima. Isso é uma rima, é um processo de homofonia. E tu tem meus com Deus, carinho com sozinho, espreitar com quebrar, não é verdade? Você tem isso dentro da poesia. Show de bola. Mas não é isso que eu quero. Eu quero uma característica do gênero diário. E o que é um diário? Eu tinha um diário da Rapunzel. E o que eu escrevia no meu diário da Rapunzel quando eu era mocinha, né? Eu escrevia no meu diário da Rapunzel uma narrativa, uma história que acontecia comigo. Portanto, uma narrativa autorreflexiva, uma história sobre mim mesmo, uma história que reflete a minha existência. Isso é um gênero diário. Beleza? Então cuidado, porque você pode ter questões que vão ser verdadeiras as opções, mas somente uma atende ao norteador deste enunciado. Tudo bem? Portanto, letra E é o nosso gabarito. Meus amores, finalizamos então a nossa aula de tendências contemporâneas. Semana que vem, se Deus quiser, estarei comemorando a nossa vitória da Copa do Brasil, certo? Para que a gente possa falar de obras de arte dentro da prova de linguagens. Então eu te espero exatamente... Cadê as tranças, Gugu? Tirei para lavar, né? Tirei para lavar. Na semana que vem eu te espero, na quinta-feira, para que a gente possa trocar ideia sobre as obras de arte na prova de linguagens, tá bem? Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.
You gotta celebrate the beauty of the world that